Oi, aqui é o Luiz Souza, do blog Raw Vegan Power. Eu tenho o grande prazer e honra de apresentar a vocês aqui um hóspede fantástico, Oberon AM. E é muito interessante dizer que ele é prânico, ele é respiratoriano, certo, Oberon? É fantástico isso. Eu estou tão Salve, salve, contente Luiz. de estar aqui com você e é um grande prazer mesmo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso show. Muito agradecido. Eu me sinto honrado de estar dentro dessa proposta, né? Eu divulgo bastante a alimentação consciente, né? Então, o vegan é a premissa básica para para essa elevação do ser, que a gente pode chegar até estágios que vão muito além, né, dessa condição física. Me considero sim um ser prânico. Respiratoriano, não, diria que não, porque o respiratoriano talvez seja o nome de uma modalidade dietética. E eu não estou fazendo jus a essa modalidade dietética. Então, prânico sim, porque diz respeito à consciência. E aí é onde eu estou trabalhando. O respiratoriano, ele não se alimenta nunca, seria essa a diferença aí? Então, o respiratoriano é como vem a raiz do nome, né? É aquele que só respira, É, né? ele se alimenta, mas pela respiração, né? Isso. Então, eu tomo sucos, eventualmente eu como alguma coisa. Então, eu não acho que seja justo a gente trabalhar com esse nome ligado à minha pessoa. Mas o prânico é aquele que vive na consciência prânica, ou seja, nesse estado de presença e felicidade, onde existe o padrão de não necessidade, ou seja, eu no momento que eu estou em total equilíbrio com o meio ambiente, que eu não vou estar gerando qualquer tipo de conflito pela minha opção dietética, por exemplo, eu não preciso colocar nada para dentro. E E quando eu tenho algum desejo, quando existe alguma circunstância que envolva, exista qualquer tipo de cobrança, nossa, eu me entrego com todo amor a essa experiência, sem nenhuma objeção. Claro que nunca infringindo aquele princípio que eu sempre vejo como muito básico, que é o da não violência. Então, essa alimentação que vai estar gerando a bondade no planeta. Eu nunca perco essa linha. É, legal. E escuta uma coisa, você podia contar pra gente aqui a sua história, assim, como é que começou isso na sua vida? Se você já é desde criança, já está desde criança nessa opção Tá, prânica ou foi depois? Como é que foi? ok. Bom, Luiz, um, eu nasci num lar bem especial, eu sou muito abençoado mesmo, porque meu pai e minha mãe saíram de uma vida normótica, de esquemão mesmo, do meio de São Paulo, capital, e por opção, né, eles abandonaram absolutamente tudo e foram para o meio do mato para viver junto à natureza e dentro dos princípios que eles acreditavam, né, Quando é que de aconteceu isso, Bruno? Que ano que foi que eles tomaram essa o meu decisão? pai acredito que em 78 e a minha mãe em 82. E aí eles se conheceram no mato. Que sensacional. E os dois com histórias parecidas, assim, os motivos pelos quais os levaram àquele lugar eram os mesmos. E eu vim logo um ano e meio depois Entendi. para o mundo. No mato.
No mato. É importante enfatizar isso. Dentro de um trabalho de nascimento humanizado mesmo, né? Então, sem Que hospital, sensacional. dentro de casa, com parteira e, e todas essas coisas, eu sou muito agradecido a eles, muito mesmo. Claro que isso não é justificativa para construir ou para que as pessoas digam que para elas não é possível viver dessa forma que eu vivo, porque o contexto de vida delas é completamente adverso do que eu estou explicando agora, né? Então, mas eu acho que conta, na minha experiência pessoal, né, ter tido esses pais maravilhosos que já adiantaram parte do meu caminho. E aí eu fui o primeiro de um segundo casamento, ou seja, meu pai já tinha 3 filhos, eu sou o Uhum. mais velho da minha mãe, e logo em seguida veio mais um filho, e aí outro, e aí outro, e aí outro, e aí outro, e aí Opa! outro. E somos em Nossa. 10 ao todo, Todos no meio do mato. no meio do mato. Que É isso. bacana. E aí então, uma relação muito rica em relação à parte humana, de contato pai-filho e contato natureza e contato animais. E a espiritualidade já caminhando junto, então toda a nossa motivação foi pelo lado espiritual, né? A gente cresceu lacto-vegetarianos, Uhum. e, claro, a gente estava vendo o nosso entorno todo de pasto, por causa da pecuária leiteira, e a gente plantando árvore para acabar com os pastos e manter as nascentes e tudo mais, só que comprando leite e dando dinheiro para os pastos. É Então, era uma incoerência uma incoerência, muito né? grande, né? Então, a princípio, era aquela coisa de que mundo cruel, não há nada que a gente possa fazer a respeito, é assim mesmo. E, e aí as fichas vão caindo, né? A gente vai se questionando, ainda mais quando existe um ambiente propício para o questionamento, né? Para que a gente não esteja bitolado a uma forma. E aí chegou-se a essa conclusão, claro que não simplesmente uma conclusão racional, mas sim pelo exemplo que a gente estava vendo, né? De por que eu vou achar normal apartarem o bezerrinho de uma vaca, uma Claro. vez que é tão similar a relação entre os dois quanto a minha da minha mãe, né? Então isso não é justiça. E se a gente está buscando paz, a gente tem que fazer por onde? Então, aí entramos na dieta vegana e nesse Toda a meio tempo, família? toda a família. Nossa, que fantástico. É. A mais novinha tem 4 anos e nunca ingeriu nada de origem animal. Que maravilha. É. E é Saúde super maravilhosa, né? sadia, Então, claro. É. Então, todos esses mitos que colocam em cima e tudo, a gente adora quebrar esses paradigmas e essas histórias com a nossa experiência pessoal corpórea mesmo, sabe? claro. Então, até não sei se convém eu dizer aqui, e eu também não gosto de assumir esse compromisso com o que eu vou dizer, mas a gente não faz uso de suplementação nenhuma. Então, eu sei que em muitos casos é importante a suplementação da B12 e tal, Exato, mas né? a gente reconhece que nós somos uma máquina perfeita, né? E como a B12 vem de bactérias e talvez seja a vitamina mais abundante nesse planeta. E a gente tem um monte dessas bactérias no nosso intestino. A gente está vivo, está bem e a mente continua perfeita, as Fantástico. atividades também. E bom, nesse meio tempo, estudamos, nos formamos e apareceu um livro chamado Viver de Luz, Da Yasmin, né? da Jasmine, isso. Fantástico livro. E
E nesse livro propunha uma ideia completamente radical, completamente fora dos padrões convencionais, né? Só que o mais interessante da história do livro é que ela menciona um mestre que era o mestre, que é um dos mestres da família, que é Paramahansa Yogananda, que é mestre do Kriya Yoga, um dos que, ou talvez a primeira organização de uma filosofia oriental estabelecida no Ocidente, a dele. Não é talvez, foi isso mesmo. Certo. E aí, dentro dessa história, a gente se identificou muito, né, com a proposta e a princípio aquela ideia de não comer, esse fator tal que muito chama a atenção das pessoas, a gente nunca colocou como meta, mesmo porque a gente sabia da grandeza que é a proposta de autoconhecer-se, de se conectar com esse santuário interno que nós somos, e que a paz começa com a gente, então a gente precisa se equilibrar e pelo menos conhecer onde estão as estruturas que tiram o nosso equilíbrio, a nossa homeostase. Perfeito. E essa foi a oportunidade que a gente viu, né? 21 dias em isolamento total, sem falar, sem social, sem comida, Incrível, né? uma semana sem água, quebrando um monte de coisas e coisas, não só toxinas do corpo, mas paradigmas estabelecidos, memórias celulares hereditárias, bloqueios pessoais e uma descoberta bem profunda, bem libertadora e que deixou impressões que eu acredito estarei levando para o resto da minha vida. Ah, é? Que Então, bacana. oi? Que interessante, eu estou curioso de saber qual é a descoberta. Uhum. Bom, então, dentro dessas informações que a gente acabou adquirindo, a família se tornou como um laboratório, né, de experimentação, uma vez que a gente não conhecia ninguém que tinha feito essa loucura. E cada um dos membros da família era como tubos de ensaio, então a gente ia vendo Que como bacana. funcionava diferente em cada um, e a gente ia tirando as nossas conclusões e se fortalecendo dentro disso. Sua E uma família é das super coisas unida, né? Isso eu acho muito, genial. muito, é uma grande bênção mesmo. Meu pai e minha mãe souberam conduzir de uma forma que não houveram ovelhas negras. Somos todos ovelhas negras diante do sistema, né, Entendi. comum, assim. E muito felizes e sem nenhuma pretensão de ser, né, nada, é, dentro da ótica de outras pessoas que rotulam e tudo mais. A gente só queria experimentar o que a gente é de verdade em essência, né? Bom, aí a gente descobriu que essa experiência, ela desbloqueava a identificação com máscaras que a gente carrega, com personagens que a gente vai alimentando e criando, e que esses personagens, eles têm suas características formadas e que são personagens essencialmente egóicos, né? Então, sendo ego, existe essa questão de estar preso aos sentidos, de ter um padrão de controle muito grande e a gente acaba por se distanciar dessa simplicidade, dessa entrega. E foi abrindo mão e se exercitando dentro disso que a gente percebeu que no mais simples, no ponto mais simples mesmo do nosso ser, a gente é pura felicidade.
Então, tudo aquilo que a gente passa a vida toda buscando enquanto seres encarnados, para se satisfazer, se realizar, e que, inevitavelmente, para a grande maioria das pessoas, inevitavelmente não é a palavra certa, mas para a grande maioria das pessoas, isso está do lado de fora, né, Uhum. com elementos materiais e tudo mais. A gente já sabia disso enquanto teoria, enquanto poesia, mas revelar esse tesouro na experiência fez absolutamente toda a diferença na nossa vida e de cada um, mesmo dos membros da família e as pessoas que a gente foi encontrando que desenvolvia esse mesmo trabalho. Então a gente diz que a consciência prânica é a elevação do padrão de vibração por meio dessa tomada de consciência, né, de você reconhecer que você é isso, esse momento, né? E todas as impressões que são colocadas de passado e do que as pessoas manifestam a respeito de você, do que você um, cria em relação ao meio, é ilusão, né? Então, que a gente pode, a partir dessa consciência de ser, manter um patamar vibracional mais elevado e a gente ficar o tempo todo experimentando essa felicidade contínua. E é por isso que eu digo que eu estou muito mais ligado a essa parte consciencial do que as outras estruturas materiais, que eu não nego, claro, é fundamental a gente lidar com elas em equilíbrio, mas que não é um final em si, né? Existe uma busca muito maior e a gente reconhece que a alimentação até certo grau Uhum. do nosso desenvolvimento, ela é fundamental, mas ela não é o que faz com que a gente se liberte consciencialmente. Então vai chegar um momento que eu me alimento da forma mais equilibrada com o meu ser e a partir dali eu preciso guinar o trabalho consciencial, porque eu posso estar me alimentando de forma perfeita e continuar arrogante, continuar mentiroso, continuar um monte de coisa, né? Não é a alimentação que me faz iluminar. Mas claro que tem uma interferência daquele dito de Gandhi que você é o que você come. Então, se você se alimenta de bondade, vai ser muito mais fácil trabalhar a consciência nesse modo também, né? Então, parte da minha trajetória que está sendo, que está indo, que está fluindo, ela é decorrente dessa experiência que eu tive e que hoje sinto que engrandece muito, sabe, a minha forma de ver o mundo sem tantas distrações mais, ainda me distrai um tantão, mas sem tantas distrações, tanta identificação com os processos transitórios e, e voltar na simplicidade, né? Voltar para a natureza do ser. Com que idade que você está agora, Bruno? Com 28 anos, 28. Então você fez o processo, você tinha 17. 17, nossa, super jovem, né? É, E, e você é o mais velho da família, dos filhos. eu sou o quarto. Ah, você é o Eu sou o mais quarto. velho da minha mãe. Ah, tá, certo, isso. É isso. Caramba, é uma história maravilhosa, né? Porque em geral, quando acontece alguém ter uma opção desse tipo, é sozinho, né? Como você falou, é uma ovelha negra no meio de uma família que continua com os mesmos hábitos antigos, né? Uhum. E, e aí você Essa fez parte o, ajudou bastante, né? Essa com parte daí. certeza, imagina, assim, você ter o apoio de 9 irmãos, né? E mais os pais, imagina. É um paraíso, né? É, Energético, porque você está num ambiente que cuida de você e não fica pedindo para você voltar para o que estava antes, né? Então, sim, sim, nutre você, né, energeticamente e emocionalmente, todos os níveis, né? sim. E E hoje eu aí, tenho, eu tenho focado muito meu trabalho na divulgação do veganismo, sabe?
É mesmo, Porque, estamos no mesmo barco. não, por isso eu me sinto muito honrado mesmo, por estar remando junto, Com né? A gente certeza. chega mais rápido. Essa que é a ideia. E eu vejo que não é o não comer que vai estar trazendo esse trabalho esse despertar de consciência do planeta. É a forma de comer consciente, né? É livrar-se do sofrimento. Não vejo como uma vantagem o não comer. Existem vantagens, a gente pode enumerar algumas coisas, mas para a maioria das vezes o tema não comer, ele alimenta o ego e ele é uma grande distração para as pessoas que estão buscando essa simplicidade, né? Esse ponto primordial. Então eu não encorajo as pessoas a deixar de comer. Eu encorajo as pessoas a se alimentar de acordo com a natureza delas, que é uma alimentação frugal, né? Uma alimentação que é essa oferecida pela natureza, já prontinha, suculenta, saborosa, perfeita, colorida, né? O Raw Vegan. Raw vegan. É Isso. isso aí. Mas uma coisa interessante aqui, inclusive eu tenho que comentar aqui com você, porque eu fiz o processo de 21 dias também em 2002, se eu não me engano. E eu fiquei sem comer depois dos 21 dias, mais uns 20 e poucos dias, eu diria. Mas depois eu comecei a comer e passei a, assim, eu me libertei completamente da ideia que eu precisava comer para viver. É isso que eu acho Aham, uma libertação enorme. Só que é sim. uma dieta bastante, assim, como é que eu posso dizer? Ela se torna meio antissocial, né? Porque você fica na sua, sabe? Só Na você que não maioria come. das vezes é inconveniente, né, você manter, porque você está fazendo por uma proposta de paz e realização e tudo Exato. mais, só que você está gerando violência e incômodo nas pessoas. Só que é uma dieta assim que. Aí que vem a minha pergunta para você, porque eu tenho a impressão de que o não comer e esse processo de 21 dias e tudo mais, ele seria assim uma. Para mim foi como uma constatação de que nós somos seres espirituais mesmo, né? Que nós não somos o corpo, sim, nós somos o espírito dentro do corpo. Sim. E seria uma dieta assim de evolução assim que talvez a humanidade chegue e vá chegando aos poucos ao longo dos séculos, talvez. E aí quando Sim, sim. você acredita então que o crudivorismo, o frugalismo seria assim, tipo uma, do ponto de vista espiritual, uma dieta intermediária entre o que a humanidade costuma fazer e o respiratorianismo, enfim, como a gente quiser classificar? Certo. Luiz, antes de eu responder essa pergunta, você me dá 7 segundos. Eu tenho uma porta Com batendo. certeza. Só um Com segundo. certeza. Fique à vontade. Bom, eu acredito assim. Ahn, existem pessoas que têm muita facilidade com alimentação viva, né? Certo. Outras pessoas têm certa dificuldade, certa resistência, o metabolismo é muito acelerado, a pessoa fica muito magra, acaba gerando conflitos sociais e um monte de coisa, né? Certo. Eu acredito que talvez antes dessa mudança, né, nesse padrão de elevação mesmo, antes de uma mudança na dieta, ou seja, de uma autossuficiência, de um
nutrir o meu corpo exclusivamente com prana e não depender e tudo mais, eu acho que vai ter um alcance consciencial que não vai excluir a questão da ingestão do alimento, mas talvez uma relação com muito menos ansiedade, né? Uma relação com total harmonia com o meio, com as árvores que fornecem as frutas, até essa sensibilidade do, do sofrimento existente na alface quando você corta ela, né? Mesmo que completamente diferente do nosso, né? Completamente diferente do nosso, mas que talvez em algum nível a gente ainda esteja preso a essa densidade, se a gente for entrar nesses aspectos, né? Que eu acho Certo. bem superficiais. Mas eu acho que vai ter uma virada consciencial até esse patamar. E acredito que vão ter muitas pessoas que não estarão necessitando dessa fonte de abastecimento, né, que é o alimento sólido. Claro que a alimentação viva, ela hoje seria a solução imediata, ou seja, se a gente apertasse um botãozinho e todos se tornassem a whole Providence. Prairie, Essa foi boa. a gente reverteria todo o quadro de autodestruição que o planeta vem vivendo, né? Inclusive com doenças e Isso é tudo um mais, fato. né? Isso, né? Então, a gente está vendo que não é bem desse jeito, embora um aceleramento muito, muito grande. Eu, assim, não despendo tanta energia me projetando como talvez possa ser, né? Que eu acredito que existem patamares, inclusive sem esse corpo, né? A evolução ela continua e continua e continua. Então, para esse momento, né? Para o agora, eu acredito que a alimentação vegana, ela é a chave mesmo de desconstrução de um paradigma de medo, de separação e, e de indiferença entre os homens. Eu acho que é a chave para abrir esse canal de compaixão que nós temos todos e que em algumas pessoas tem muito bloqueado. Então, sinto sim que é uma fase, um elemento de evolução do planeta. Ainda, talvez você não concorde comigo, eu não vejo que o não comer estaria dentro dessa categoria, né? Eu vejo que o não comer, ele vem como consequência de um estado de consciência de Concordo com indivíduos você. isolados e que isso pode até interferir esse trabalho de expansão dessa consciência alimentar, se a gente propor que o ideal é o não comer no final das contas, né? Eu acho que, na verdade, o ideal é a gente atingir essa felicidade. E eu já sei que para atingir Concordo com essa você. felicidade, eu tenho que me alimentar de forma que não gere sofrimento. No caso, a alimentação vegana. E, e aí o não comer vai ficar a critério dessa consciência maior e do merecimento ou dos, dos méritos de cada indivíduo dentro dessa escala evolutiva. Mas ainda percebo que existem vários seres iluminados, realizados em Deus, que chegaram lá e que comem, né? Normalmente. Portanto, não vejo como algo imprescindível para nossa libertação.
reconheço que a alimentação que envolve alimentos de origem animal, ela estagna e ela trava esse desdobramento do nosso ser, né, multidimensional e infinito. Então é interessante porque eu tenho entrevistado várias pessoas, né, principalmente americanas, enfim, língua inglesa, né? E eu tenho percebido assim que existe uma tendência das pessoas optarem ou por um crudivorismo, né, enfim, a dieta vegana crua, e ou eles fazem muitos jejuns, sabe? Isso que eu achei interessante. E são todas experiências que é comendo, enfim, né? Mas são experiências assim similares às que você passou quando você experimentou os 21 dias, por exemplo, né? Uhum, sim. E eu vejo assim que é uma coisa bacana que está acontecendo no planeta, né? E no caso, assim, eu acho que você deve ter uma ideia muito melhor do que a minha com relação à energia do planeta inteiro, né? Porque, assim, historicamente, você acha que, por exemplo, seria possível a gente estar falando em alimentação viva, vamos dizer, 50, 100 anos atrás? Pois é, né? Eu acho que eu já sei a resposta, pelo jeito. Mas eu gostaria de ouvir de você. Olha, a gente, a gente foi adestrado durante a história em, em criar canais de dependência, né? Então, sempre houveram as pessoas que criavam o paradigma e a massa reproduzia aquela ideia. Claro que dentro da massa sempre houve indivíduos que estiveram conectados com essa essência, que não precisa ser na leitura de livros, nem no guru. Se a gente volta à natureza do ser, a gente acessa tudo que o guru acessou e o que as escrituras vêm falando, tudo. Então eu sei que sempre houveram esses personagens, né? E Claro. Pitágoras e Leonardo da Vinci que canalizavam mesmo, né? Ideias que vão além. Mas eu acho que há 50 anos atrás era, era tão, talvez tão longe, né? Essa concepção de da gente se sutilizar pela alimentação, era muito ainda colocado essa coisa do pecado e que a espiritualidade estava vinculada a fazer simplesmente a caridade e não roubar e não matar e nunca passando por essa coisa mais próxima do nosso dia a dia que é comer, né? Claro que Certo. dentro da história houveram sempre seres que utilizaram o jejum, muitos seres que não comiam absolutamente nada, um, muitos seres que utilizavam o alimento de uma forma muito, muito consciente, né, e que inspiraram e que hoje são referência de outros fatores para a sociedade, já que a sociedade não quer ver esses pontos tão importantes, né? Então, eu acho que a gente foi se libertando dessas coraças todas para a gente chegar nesse momento lindo que a gente está vivendo, onde é possível dialogar sobre isso abertamente e vai ter Exatamente. vários olhinhos brilhando, tipo, nossa, sempre acreditei nisso e nunca tinha encontrado em lugar nenhum. E de repente você está falando o que eu estou sentindo. Mesmo sem nunca ter, na verdade, pensado nisso, eu acredito no que você está falando, né? E está sendo muito rápido, né? A gente vai para uma palestra e às vezes é numa faculdade onde os palestrantes
vêm e vão o tempo todo e as pessoas bocejam de estar ouvindo aquele blá 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 teórico e de repente você chega falando de coisas tão simples, tão elementares e que batem tão profundamente com a verdade daquela pessoa e de repente você vê o final de 2 horas de conversa, tudo bem que não é 100%, né? Mas aqueles 25% estão completamente encontrados. Então é muito lindo ver esse momento planetário, essa consciência viva que é o planeta, se descobrindo, se conectando e se libertando. Nossa, me sinto muito privilegiado de estar nesse momento encarnado. É como se fosse um despertar coletivo, né? Um negócio fantástico, né? Que está acontecendo nesse momento, né? Assim, Totalmente, é um nascimento, né? Existe a dor do parto, e aí a gente vê as florestas sendo derrubadas pela ignorância, pela ganância, os rios sendo destruídos, a farmácia entorpecendo as pessoas com comida para vender remédio e a televisão vendendo a comida para manter as pessoas doentes e o sistema incentivando a tristeza nas pessoas para que haja esse espaço vazio e as pessoas com esse espaço vazio queiram buscar felicidade na matéria, claro. então saem comprando e comprando e comprando. Ou seja, uma engrenagem completamente venenosa, completamente involutiva, né? E sem nenhuma compaixão. Esse é o lodo, é a imagem que a televisão mostra do caos que a gente está vivendo. E, por outro lado, já coroou uma cabeça de um bebezinho ali, todo radiante, todo lindo, e que a televisão não vai mostrar isso, evidentemente, mas que a gente que está às margens desse sistema de autodestruição, a gente vê a permacultura crescendo, a gente vê as pessoas tendo hortas e composteiras dentro dos seus apartamentos, a economia solidária acontecendo, partos naturais, a gente vê os encontros sobre alimentação, sobre espiritualidade, ONGs que antes era uma ou outra e que muitas vezes era movida por interesse econômico, hoje são quase que movimentos altruístas sem nenhum interesse mesmo, as pessoas se mobilizando, independente do tempo que está corrido para todo mundo, a necessidade de juntar fundos para se manter, as pessoas estão deixando de lado simplesmente para doar e ver o planeta melhor. Então eu vejo que é muito lindo esse momento que a gente está vivendo, muito. Bom, e isso é fantástico, né? Porque, quer dizer, eu até me emocionei aqui ouvindo você, porque a gente começa a visualizar um futuro melhor, né? Porque com muitas pessoas que a gente encontra por aí, a pessoa não tem nada de bom para falar do que está acontecendo, né? Principalmente porque ela está lá vendo a televisão, ela está lá naquela corrida dos ratos, né? Como os americanos falam, se alimentando mal, tendo que ir para o médico para tomar um remédio porque ela comeu errado, né? E se alimentou mentalmente, espiritualmente mal também. As religiões seriam uma solução, mas não são. As pessoas não se encontram, né? Elas ficam assim meio que com uma cabeça meio com umas ideias quadradas assim que acham que estão resolvendo, mas não estão, porque eu acho que até gostaria da sua opinião aqui, porque vamos dizer a principal razão de existência de uma religião seria saúde, né? Saúde em todos os sentidos. Claro, Não é claro. mesmo? E elas no final não ajudam. Aquela pessoa ali, ela fica perdida, se alimentando mal, remédios, etc. Indo à igreja, mas não adianta nada. No final, é uma coisa maluca. Sim. Mas Serve como uma zona de amortecimento, né? Dentro do conflito inconsciente que ela está gerando na vida dela, ela encontra ali algum amparo
e que alimenta de alguma forma a zona de conforto dela. Não que signifique progresso, mas existe esse espaço onde o espírito dela clama por algo naquela linha e, e ela fica naquele ponto em que parece que existe a saciedade do espírito, mas ela não quer deixar todos aqueles padrões que ela já se vestiu, né? E cheia de máscaras, né, como você citou antes, e é uma vida meio inconsciente, né? Quando você começa a mudar um pouco a alimentação e alguns padrões assim no seu estilo de vida, etc. Você deve estar acompanhando isso no dia a dia. Você deve estar vendo pessoas que estão despertando, né? Que estão, inclusive, porque você é professor de yoga também. Eu Uhum. acho que você deve estar vivenciando isso diariamente. Deve ser com muita alegria, né? Eu, se estivesse na sua posição vendo isso, nossa, Não, estaria Luiz, dando de pulo de fato, é alegria. muita bênção, sabe? Muita, muita. Tudo. A gente tirar o plug, né, desse ah, circo de horrores que o sistema quer mostrar para manter a gente com medo e manter a gente inseguro e ansioso e consumindo e tal. Se a gente se pluga no que a gente né, nas relações reais que a gente está construindo, se a gente está conectado com esses princípios internos, sendo fiel a eles, a gente vai ver que é real essa ideia de que você constrói sua própria realidade, né? E que a gente não é, por isso a gente não é vítima de nada. Eu talvez tenha uma visão, eu concordo com tudo que você colocou com relação à religião, mas existe um pouquinho em mim essa coisa de que a grande massa ela tem a característica de simplesmente abaixar a cabeça, né? Não existe essa autonomia prática de se responsabilizar e fazer escolhas próprias e tudo mais. Então, eu reconheço que a grande massa, ela ainda nesse estágio da evolução, ela precisa de pastores. Né? Exato. Talvez seja uma visão muito atrasada, mas é como eu percebo hoje. Ela precisa de inspiração, de ídolos e coisas desse sentido. Eu vejo, por exemplo, essa igreja que segue os evangelhos e que faz todo esse estrago nesse outro sentido que eu acho que você entende o que eu estou querendo dizer. Ela Sim, tira um monte de bêbados das ruas, com um monte certeza. de drogados das ruas, né? Ela traz alguma esperança e talvez para aquelas pessoas que não foram fisgadas no sentido fanático da coisa, deu oportunidade para elas investigarem uma realidade diferente que antes elas de forma alguma conseguiriam, né? Mas, por exemplo, um, o budismo, o confucionismo, religiões que são de alguma forma ecléticas, existe ali um formato, uma formalização, né, do contexto religioso em si, e claro que vai abarcar um monte de gente identificada com aquela proposta, mas que não exclui a possibilidade de você seguir aquele padrão que a religião está falando e que, na verdade, está muito próximo com aquilo que você acredita internamente. Por exemplo, não roubar, não mentir, não, não fazer mal, né? Então, eu sinto que se não tem alguma instituição falando essas coisas para a grande massa, talvez as pessoas andariam com facas e se você não respondeu o bom dia para elas, elas enfiariam a faca nas suas costas. Você tem razão. Então, então eu acho que ainda estamos nesse estágio e que pouco a pouco a gente está vendo, né, as pessoas se libertando de segmentos institucionalizados e organizados.
né? As pessoas estão cada vez mais independentes e na sua própria construção, na sua própria busca. Mas a grande massa ainda não está nesse ponto, né? Que é Então ainda precisa. é uma espécie de responsabilização, né? A pessoa se torna mais responsável por si mesma, no caso, né? Não é isso? Totalmente. A gente tem um mestre hindu que diz que ele dizia, né? São 6 bilhões de caminhos. Então, hoje eu Com posso dizer que certeza. são 7 bilhões de caminhos. Então, a gente vai construindo o nosso e não existe nem melhor nem pior, Com certeza. mas existe, né, o quanto, enquanto indivíduo, o quanto eu posso me empenhar mais ou o quanto eu não me empenho para isso. E acho que as virtudes elas vão nascendo desse desenvolvimento pessoal, né, dessa vontade de servir, de ser talvez um exemplo para aquelas pessoas que precisam de exemplo. Com certeza. Nossa, eu estou adorando conversar com você. Eu vou compartilhar aqui, você falou de palestras, coisa e tal, eu vou compartilhar a minha tela Uhum. para o pessoal que está assistindo em casa ver o seu site, com conscienciapranica.com. Isso. Aí E eu tenho informações sobre a consciência prânica, né, esse sentido do viver de luz que não está associado ao não comer e que eu acho que eu não sou dono de verdade nenhuma, mas eu reconheço depois desses anos de experiência que é um equívoco a gente se prender a esse detalhe tão superficial que é o não comer. Então, o site ele mostra um pouquinho a parte mais profunda do que é essa essa investigação toda, né? Que ela vai conjuminar com o que é o Tao, com o que é o Yoga, com o que é as práticas todas que geram autoobservância e desprendimento da identificação com os nossos personagens. Então, basicamente é isso. Eu vou estar aí, inclusive, disponibilizando a minha agenda com... Esse é o livro, né? então Que, vamos falar um pouquinho do livro, que eu acho um certo. assunto super interessante. O Que, livro, ele nasceu de uma experiência realizada em Viajando na Luz. Nasceu de uma experiência realizada em 2004, que eu estava vivendo e ainda muito envolvido no êxtase que era tá percebendo a sincronicidade do universo, né? Que quando a gente entra nesse patamar de felicidade, parece que tudo conflui de uma forma escancarada e não tímida, sabe? Então, o livro ele conta essa trajetória de alguém que vivia dentro de uma felicidade essa que as pessoas normalmente conhecem, que dá saltos ali naquela linha, naquela faixa dos milagres, e aí volta, e aí vem o dia a dia, a batalha e tudo mais. E de repente ele faz um processo iniciático e olha para cima e vê que o universo estava o tempo todo com as mãos estendidas, oferecendo companhia. E aí esse jovem dá as mãos para o universo e o universo leva ele para passear pelo mundo, bancando tudo. E que é o que acontece com você hoje em dia, né? Você começou é aos isso. 20, então, porque em Foi 2004 você tinha 20 anos, mais ou menos. 20 anos. E E aí o aí, livro, exatamente, conta um pouquinho disso, por favor, porque você contou a sua história, eu pedi no início para você contar, e você foi até o Viver de Luz. Aí ficou certo, faltando o que aconteceu depois, né? tá. Então, aí nesse momento da família de realizar processo, a gente recebeu alguns amigos, algumas pessoas na nossa casa para fazer o processo, para a gente acompanhar o processo. Certo. E hoje é um trabalho, a gente considera o nosso Dharma esse, né? Acompanhar processos.
Aí a gente recebeu um estrangeiro, um inglês, que fez esse processo com a gente. E assim como a nossa vida mudou, a vida dele também mudou. E o mais legal que eu reconheço dessa história foi a conexão que existiu, né, da gente estar se percebendo irmãos, né, e, e o cara, ele simplesmente foi um canal de Deus, assim, ele foi essa mão do universo, sabe? Porque Fantástico. do nada ele chega e fala, e aí, quer conhecer a Europa? E para minha realidade na época, conhecer a Europa era um luxo. A gente, por opção, tinha uma vida muito simples, sem esse empenho todo em conseguir dinheiro e tudo mais, era só para manter mesmo, e sem a frustração de não ter para conseguir outras coisas. É a coisa do contentamento, né? De estar feliz com o que Claro, tem agora e estar vivendo esse momento. Mas não deixa de ser um sonho conhecer o mundo, né? Acho que lógico, está nas nossas células isso. com E aí certeza. ele me convidou e colocou um pouquinho de dinheiro na minha mão. Pouquinho dinheiro é pouquinho dinheiro. E aí eu saí pela Europa e foram 13 países da Europa. E quando estava finalizando a viagem, ele perguntou: E aí, gostou da viagem e tal? Eu, nossa, adorei. Ele quer mais alguma coisa? Eu, nossa, eu só quero agradecer, porque foi a realização de um sonho que talvez dentro das possibilidades lógicas isso nunca fosse acontecer. Aí ele falou: Não, mas eu insisto que você fale, porque quando será que você vai voltar para a Europa? Então fale qualquer desejo que você tenha de Europa, que vai ser muito gostoso tá realizando esses seus sonhos. E, bom, pessoas assim eu chamo de anjo, né? É um baita de um anjo com asas gigantes. Gigantes. Bacana. E aí eu mencionei, sem nenhuma pretensão de verdade, eu mencionei o caminho de Santiago, só porque ele insistia muito. E eu falei, inclusive, que o universo, se fosse a vontade, o universo em um outro momento estaria me levando a realizar isso. E ele falou, de jeito nenhum, vai ser agora. E aí já estava eu fazendo o caminho de Santiago, que foi uma experiência iniciática poderosíssima mesmo, de um Nossa, que crescimento. fantástico. Nossa, foi todo o trajeto. Eu me propus de Saint-Jean-Pied-de-Port, do sul da França, até o oeste da Espanha, em Santiago. Eu me propus a não ouvir o som da minha voz. Então eu fiz um voto de silêncio durante os 800 quilômetros de caminhada. Uhum. Quanto tempo demorou? Então, eu fiz meio rápido, tá? Eu não recomendo. Eu andava uma média de 41 quilômetros por dia, então teve dias que eu andei 50, teve dias que 48, 49, e acabei fazendo em 19 dias. E para isso também, aquilo que você falou da experiência do seu processo de 21 dias, né? De você se libertar de um padrão de crenças e você reconhecer no seu corpo o tanto que, o potencial que existe, né? O potencial que você é e por que a gente se limita tanto. Então, baseado nisso e só nisso, eu me propus a não ingerir nenhum sólido durante toda a caminhada. E aí foram um dia no seco. O dia de seco significa seco. Nada, Não é nada. farofa. É sem nada. Nada, nada, nada. Sim, eu sei. E, Imagino. e um dia de suco. De suco não, de líquido. Então eu me programei a isso e foi a experiência, talvez, das minhas iniciações pessoais, uma das mais fortes. E aí, finalizado, eu voltei a encontrar esse amigo e ele falou: E aí, tá realizado? Eu, nossa, completamente realizado. Aí ele falou: Eu acho que falta alguma coisa. Aí eu fiquei surpreso: o que tá faltando? Aí ele: Você precisa ir pra Índia. Tem tudo a ver com a sua história e tal. Aí eu
fiquei atônico do tipo, o que será que ele está querendo dizer com isso? E aí ele virou e falou, e a Índia é uma experiência forte, e você precisa de companhia, então eu tô ligando para sua casa e tô trazendo um irmão seu, e eu tô bancando essa viagem de vocês para a Índia. Nossa, que fantástico. E aí a gente foi para a Índia, aí mesmo numa condição ah, bem simples, e que hoje eu reconheço que é possível passar 2 meses na Índia na condição que a gente estava, de dinheiro, mas se eu estivesse parado dentro de um ashram trabalhando. Que a gente chegou, os dois juntos tínhamos 150 euros e 50 dólares para passar 2 meses. Só que a gente não Nossa, ficou em um ashram parado, trabalhando. A gente foi para o sul da Índia, o leste da Índia, o norte da com Índia, 200 descendo. euros. Nossa, que É, fantástico. e aí a experiência com Sai Baba, que foi maravilhosa, a experiência na escola do Yogananda, a experiência nos Himalaias, uma família indiana adotou a gente teve um tempo com eles, foi milagre, 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 e é mais ou menos uma linha do que eu vivo hoje, esse sucessivo fluir de milagres. E o livro conta essa história de 9 meses peregrinando entre Europa e a Índia. E aí esse livro, ele tá, a edição em inglês tem muitos exemplares e a edição em português está nesse momento de encontrar uma nova casinha. Você tem a E aí edição em junto tá inglês? vindo Que no- a edição em inglês. Eu tenho um estoque de quase um quarto todo cheio de caixas de livro. E agora vem um outro livro, na verdade são. Posso adiantar o que Lógico, vai estar por vindo aí? favor. Então, vem um livro infantil sobre veganismo, que já está que já tá praticamente pronto. Vem esse a segunda jornada, segunda grande jornada da minha vida, que aí foram 5 meses na Europa, mais Egito, Israel, 5 meses na Índia, mais Egito, Israel e um pouco de Europa. Muita sincronia, muitos santos, muita experiência linda, conhecendo e aprendendo muito e compartilhando nas páginas os meus aprendizados. E aí, em seguida dele, vem um outro projeto que está num andamento já próximo da finalização, que o título, de repente vocês vão se esbarrar aí no meio da caminhada com ele, que é o Vegan Yoga, Opa, que não é uma nova modalidade de yoga, como talvez venha sugerir o título, mas é a relação do yoga hoje com essa realidade de se alimentar e de se relacionar de forma sem a não transgredir os princípios do yoga, que é uma coisa que a comunidade yogi, de uma maneira geral, hoje no planeta, não percebe que estamos transgredindo. Então o livro aborda essa temática. Acredito que é um pouco polêmico, não vai ser muito não vai ser muito fácil romper a primeira membrana, e aí acredito que as pessoas vão se abrindo mais, porque especialmente a comunidade yogi, ela tem um ego muito forte, então é muito sedimentado esse padrão de justificativa das coisas com informações e com experiências e tudo. Então a gente justifica a nossa zona de conforto com muito mais argumentos do que uma pessoa que não está dentro desse ramo, né? Não sei, não é ramo, mas que não está entendi, dentro dessa entendi. filosofia. E os yogis em Então, geral não são vegans, então.
Não, no geral, a alimentação yogi dentro da tradição é lacto-vegetariana, né? Entendi. Inclusive os livros clássicos do Hatha Yoga, eles descrevem isso. Tem um paralelo muito forte com a medicina ayurvédica, e a medicina ayurvédica, tirando, nem dá para tirar, na verdade, o Pushpa Ayurveda, que seria o Ayurveda do Jainismo, um, ela, ela nem se limita à alimentação lacto-vegetariana, né? Então, entre às vezes coisas de animais, no geral é lacto-vegetariana e é muito preso por conta do ghee, que é a manteiga clarificada, que dentro da medicina ayurvédica é, a, é a panaceia, né? Ela resolve todos os problemas, é o É pó de mesmo? pirim-pim. É. Não sabia. Então, então é um tabu muito grande quebrar isso, né? Como é que vai lidar com a Ayurveda sem ter o ghee? E, e, Que é e uma bom, manteiga, né? Você falou. é uma manteiga, é. Então As é pessoas não feita sabem de. que. Oi? Então ela deve ser feita de leite de vaca, Leite de vaca e de búfala. búfalo. Então, as pessoas não sabem, né? Elas acham que a Índia ela vive no século XVIII e para trás do século XVIII, onde os rebanhos bovinos eles eram seguidos por um pastor, como Krishna Gopala, lá alguns milênios antes de Cristo. Mas não, né? A Índia é o maior produtor de leite do planeta. Ela está entrando no mercado de exportação de carne devido à quantidade de, de leite produzido. E a Índia não tem espaço para pecuária extensiva, são 1 bilhão de pessoas. Então, a produção de leite na escala já é na escala industrial e dentro dos métodos que a gente já tem no Ocidente. Então, as vacas ficam presas em currais insalubres e com ordenhadeiras e tudo aquilo Mesmo. que a gente vê a Índia tem, né? Então a gente fica se escondendo disso, a gente não quer ver a realidade desse ponto de vista, mas mata-se muito bezerro por conta disso, para alimentar essa dieta lacto-vegetariana. E a Índia, não sei, para as pessoas que acompanham a Índia, todo ano são mais restaurantes que estão abrindo a possibilidade de carne, inclusive carne bovina. As pessoas elas estão deixando um pouquinho a religião de lado, que era a grande fonte de sustentação desse princípio de ter uma dieta vegetariana. Então as pessoas querem se modernizar e olham a cultura indiana como algo primitivo, os próprios indianos, principalmente os mais jovens. Isso é uma loucura, né? Porque eles acabam pegando a americana, de certo, Exatamente. E o como primeiro ponto modelo. a se rebelar da própria cultura é a forma de se alimentar. Tu Então, vê que loucura. como não está embasado num princípio ético e é simplesmente um valor religioso, elas deixando a religião não tem nenhum significado animal mais para ela. Então, as pessoas começaram a se alimentar de produtos de origem animal do corpo do animal, né? Mais e mais, isso é uma realidade que tem crescido muito na Índia, infelizmente. E, e junto, talvez isso, o que patrocine tudo isso é esse crescimento absurdo das fronteiras do leite, do consumo de leite. Impressionante. Então, a comunidade yogi não quer enxergar, né, esse ponto, que a gente E, consumindo leite, a gente está infringindo valores do yoga. e o seu livro Vegan Yoga vai abordar esse tipo de tema, então, né? Isso, é tudo Ah, sobre isso. Né? Não é um livro entendi. que ensina posturas nem respirações, ele fala Escuta, sobre o nosso comportamento. eu estou vendo aqui, até vou compartilhar, você tem uma agenda aqui bem interessante, né? Para É uma loucura. 2013.
Você, eu acho É uma fantástico. corrida. Você vai estar em junho, julho na Europa, né? Isso, é, E julho. Tá. Peraí, é isso. junho e Amsterdã, julho. Paris, Suíça, Nossa, que Bélgica. fantástico. Quer dizer, você está se tornando conhecido na Europa, então. Já era conhecido? Está começando? Como é que é? Que aqui no Olha, Brasil você já é bem conhecido, né? então, rapaz, essa é uma parte que talvez seja um auto-boicote para que meu ego não se identifique com isso, não sei qual que é, uma falsa humildade, talvez. Eu acredito que não, mas eu não fico ah, não fico buscando saber como é que está a minha projeção, né? Eu simplesmente sigo o fluxo, alguns lugares eu tenho que falar não, né? O Jô Soares vem me perguntar se quer que eu entreviste, não vejo porquê, né? Nesse momento Mas ele convidou você? Ou não? então, Você já não foi? sei Como é se que é? foi. Jô Soares não estava escrito no e-mail, era um outro nome. Então, Nossa, eu não posso fantástico. dizer que o Jô Soares me convidou. Certo. Mas, de repente, eu aceitei esse trabalho da National Geographic, agora recentemente um da Story Channel, mas no sentido de estar levando essa mensagem que a gente está conversando aqui agora, né? Não no sentido de promover alguém que desenvolveu uma façanha perante o resto da humanidade. E isso pouco me importa e eu acredito que qualquer deslize da minha parte eu vou estar entrando numa grande cilada se eu me identificar com esse aspecto, né, Entendi. de fama e essas coisas. Mas na Europa o que aconteceu é que um, na Espanha, especialmente, eu dei uma entrevista em um jornal de grande circulação, que é o La Vanguardia, Uhum. que é como se fosse o Estadão aqui no Brasil. E aí eu dei essa entrevista e as pessoas me encontram na rua e me reconhecem. É bem maluco, assim, uma Que realidade que eu não fantástico estou isso. acostumado aqui. E Nossa, eu fico eu lá e fico tá muito todo mundo. contente de saber isso. Que bacana. E aí, na Holanda, também os jornais de circulação da Holanda, na Yoga Journal, que é uma revista de grande circulação na comunidade do yoga, da Bélgica e da Holanda, se não me engano, fizeram também uma matéria em que eu estou dando entrevista. Então, quando há programas lá, ou seja, workshops, palestras, é sempre muita gente, em alguns casos muito mais do que aqui no Brasil. E o boca a boca, né? As Claro. pessoas, a gente vai semeando o que é verdade para a gente, né? Nosso caminho mais simples, mas com muita sinceridade. E as pessoas que estão buscando, elas se conectam a isso, né? E aí, de repente, eu me vejo numa sala com 120 pessoas e tá todo mundo ali querendo ouvir o que eu tenho para falar. E aí eu, às vezes, me pergunto, poxa, gente, Que o que eu vou bacana. falar é óbvio, não tem nada demais, mas as pessoas gostam de serem relembradas, porque Com realmente não é certeza. nada novo, né? Não é nada novo. Nossa, eu me emocionei agora de saber de como a coisa está evoluindo para você, porque eu acredito que o mundo precisa de luzes, né? E pessoas como você iluminam muita gente, né? E eu acho que Agradecido, Luiz. você. Oi? Agradecido. Não, imagina, você tá com 28 anos, brasileiro, está começando ainda, né? Já começando super bem, né? Com aquela fantástica experiência que você relatou no seu livro Viajando na Luz e agora com essa perspectiva aí que, né, internacional, isso é maravilhoso, né? Porque eu me lembro quando eu li o livro
Viver de Luz, da Yasmin Rio, eu vi nela o que ela é até hoje, né? É uma pessoa iluminada que ajuda muita gente a despertar, né? E você tá nesse caminho, né? E com uma proposta até mais ampla, eu diria, né? Justamente porque você não está indo com a ideia só do não comer, né? Você está fazendo uma É, coisa que é mais de fato, eu não levo a ideia do não comer, né? Eu, perfeito. inclusive, quebro um pouquinho essa questão. Esses dias, um tempinho atrás, não sei qual vai ser a projeção desse vídeo, mas tava eu e a Jasmine em um workshop e ela queria me entrevistar diante das pessoas. E ela levantava sempre esse ponto, né, do não comer, e eu sempre quebrava eu desconstruía esse ponto do não comer. Entendi. Então a gente teve uma entrevista um pouco chocante. Claro que tudo dentro de uma harmonia que é sempre, né? Ela tem um trabalho maravilhoso e quebra muitos padrões de muita gente. Eu vou E, compartilhar aqui a minha tela. Pode continuar falando tá, e, para mostrar e aí algumas dentro fotos dessa, suas. dentro dessa vivência, né, que foi, eu hoje realmente me foco muito em E mostrar para as pessoas isso, eu e aqui ela você aí. está com ela, ó. Aham. Bacana. E A aí? gente, a gente foca muito em não se distraia, sabe? Volte para a essência do seu ser, volte para a sua simplicidade e talvez se a gente sustentar demais a ideia do não comer, fica sendo uma coisa tão distante para a realidade da maioria das pessoas que elas não dão passo nenhum. Então, esqueçam o não comer. Faça o que você pode agora, que é você selecionar aquilo que você vai comer, ser amoroso com o porteiro, com o motorista de ônibus, com a pessoa do caixa do banco e com o seu vizinho e aplicar realmente tudo aquilo que a gente já tem dentro, né? Existe essa frasezinha que eu, que eu venho lapidando, que é para você ser feliz, basta você fazer o que você já sabe. Né? Não precisa colecionar livros e nem ir a cultos e nem nada. Só faça o que você já sabe. A negligência às coisas que a gente já sabe é que é o grande problema. Né? Então, eu sinto que está frutificando muito o meu trabalho, porque realmente não tenho pretensão nenhuma de tornar as pessoas super-heróis e acho que isso é um atraso nesse mergulho pro simples, sabe? Ficar alimentando o ego das pessoas, isso eu acho que é um pouco contra o que eu venho buscando. E é muito legal, tipo, eu tá, eu tá com uma informação, uma mensagem tão simples que muitas outras pessoas também carregam e de uma forma talvez com uma propriedade muito maior que a minha, nem é talvez, eu sei de muitos que falam com uma que tem mesmo esse dom, tem o conhecimento e tudo. E eu tô ali, de repente, no mesmo congresso com essas pessoas, e as pessoas vêm e escutam o que eu tenho para falar, sabe? Que fantástico. Então, e aí vem e-mail da Mongólia, e vem e-mail da China e de Macau, e agora em setembro estou indo para a Coreia fazer uma palestra para aquele país, sabe? Lugares que eu nunca imaginei que fosse possível. As pessoas querem isso, elas querem alguém que lembre elas. E não precisa ser alguém especial. É só alguém que está disposto a lembrar elas. Só a única coisa que eu vejo nessa história é que para a gente falar e criar ressonância, a gente tem que ser, né? Com certeza. Então, eu vejo muitas pessoas que têm, inclusive, discursos que são muito mais elevados do que o que eu proponho a nível intelectual e tudo mais, mas
que gera muito conflito. Eu tenho essa graça de não ser eu e ter essa turma toda que vem junto comigo, que faz com que não exista tanto conflito. Eu não encontro resistência. Eu chego e eu falo e é sempre muito amoroso, é sempre muito bonito. Então eu sou agradecido a todos eles aqui que ficam me assessorando. Fantástico. Que seriam tipo espíritos, alguma coisa assim? Ou são Ah, seus não, amigos? eu falei sem nenhum conhecimento real. Eu só tiro de mim esse mérito, sabe? Eu acredito que Ah, eu estou entendi. sendo só um instrumento, mas quem Entendi. são eles, não, não fico especulando. Eu só sei que não sou eu esse personagem. Bacana. Olha, Roberto, adorei falar com você aqui hoje. Estou emocionado e, sei lá, eu gostaria de falar mais vezes com você, assim como eu estou imaginando que está acontecendo com todo mundo aí no planeta, né, pelo jeito. Não sou só eu que estou gostando de ouvir você falar pelo que você Que falou, bom, né? Luiz. Luiz, E eu queria dizer que eu fico muito feliz e quando eu vou descobrindo essas iniciativas, sabe, particulares de pessoas que, independente do retorno que tenham, fazem porque acreditam. Então, antes de receber qualquer ah, palavra carinhosa sua, eu gostaria de te parabenizar, né? E eu acolho as suas palavras, as suas considerações da mesma forma. Para mim é uma honra também, muito feliz em ter conversado com você. E meu voto e meu desejo é que esse trabalho que você faz, ele seja inspiração para muitas pessoas, assim como a gente vê que tem muitas pessoas fazendo isso, porque, nossa, a gente está na beirinha daquele salto e talvez só precisa de mais algumas células do planeta fazendo isso que você está fazendo. obrigado. Então, Nossa, estou arrepiado aqui. Obrigado demais, Roberto. é uma honra estar dividindo esse espaço-tempo com você e eu parabenizo mesmo. Muito agradecido pela oportunidade também. Eu estou sem palavras, mas te agradeço demais, o Bron. É uma energia super gostosa que a gente está falando aqui através da internet, mas a sensação que eu tenho é que eu estou juntinho de você aí na sua sala, no seu quarto, não sei nem onde você está. Mas sensacional. E te agradeço demais e vamos combinar outras maneiras de a gente se encontrar, porque se eu puder ajudar você também eu vou adorar, entendeu? Maravilha, eu fico muito agradecido e da mesma forma, eu tenho meio atribulado o meu dia a dia, eu estou construindo agora uma bioconstrução bem simplesinha, mas muito bonitinha, acolhedora, mas que demanda muita energia. Estou com esses projetos de livros, estou com as palestras e tudo mais, mas ainda eu sei que tem intervalos e nos intervalos eu quero continuar servindo e também se houver alguma necessidade, eu faço com que exista o tempo e o espaço hábil para estar contribuindo de uma forma mais efetiva ou como for. Então, Fantástico. eu estou agradecido. Obrigado demais, Oberon, pela sua presença aqui e Agradecido. Tudo de bom para todos, que todos os seres sejam felizes. Até. obrigadão. E você que está assistindo, ó, vai agora lá no conscienciaprânica.com. Você vai ver tudo isso que a gente falou aqui, você vai ver lá no site do Oberon e muito mais, tá bom? Valeu, Oberon. Um abraço. Tudo de bom.